Olá, fera. Meu nome é Marcílio Araújo, sou professor de Biologia e estou aqui com vocês para comentar sobre o filme Lixo Extraordinário, onde nós tiramos 3 questões do Enem sobre esse tema, que é muito importante hoje, que é sobre lixo, e espero que vocês tenham um bom proveito. A primeira questão começa com o seguinte enunciado: moradores de 3 cidades, aqui chamadas X, Y e Z, foram indagados quanto aos tipos de poluição que mais afligiu as suas áreas urbanas. Nos gráficos a seguir estão representadas as percentagens de reclamações sobre cada tipo de poluição ambiental: lixo, poluição do ar, esgoto aberto, dejetos tóxicos e poluição sonora. Na cidade X, nós vemos que o gráfico mostra que a reclamação principal dos habitantes dessa área representa 34% dos dejetos tóxicos e 30% de poluição sonora. Na cidade Y, o percentual de reclamação maior é quanto ao lixo. Na cidade Z, o percentual de reclamação é 36%, é em relação ao esgoto aberto. Então, nessa cidade, a gente percebe que existe um sério problema de saneamento básico. As alternativas que vêm a seguir são as seguintes: considerando a queixa principal dos cidadãos de cada cidade, a primeira medida de combate à poluição em cada uma delas seria, respectivamente, na letra A indicação é de que a cidade X tem problema com o manejamento do lixo, a cidade Y tem reclamação em relação ao esgotamento sanitário e a cidade Z com o controle de emissão de gases. Na alternativa B, X se refere ao controle de despejo industrial, Y ao manejamento de lixo e a cidade Z, controle de emissão de gases. Na alternativa C, a letra X de novo fala sobre o manejamento de lixo, a Y outra vez esgotamento sanitário e a Z agora se refere ao controle de despejo industrial. Na letra D, X refere-se ao controle de emissão de gases, Y controle de despejo industrial e Z esgotamento sanitário. Na letra E, controle de despejo industrial, manejamento de lixo e esgotamento sanitário. As respostas nas questões de biologia geralmente estão no próprio enunciado. Por exemplo, o gráfico da cidade X mostrou que o grande percentual de reclamação, 34%, se refere a dejeto tóxico. Então, se é dejeto tóxico, quem polui um ambiente com substâncias tóxicas são as indústrias. Então, elas geralmente lançam esses dejetos na água. Essa água é despejada nos rios, canais, e elas vão poluir a água. De modo que o dejeto industrial é a principal reclamação dessa cidade. Na cidade Y, o percentual maior de reclamação, 40%, é em relação ao manejamento do lixo. Então, o que é manejamento do lixo? Anteriormente, nós tínhamos no Brasil, em todas as cidades, o depósito do lixo feito a céu aberto. Então a gente chama hoje vazadouro de céu aberto. Antigamente a gente chamava lixão. Então nós depositávamos o lixo, como na Burimbeca, em Jaboatão dos Guararapes, em Olinda, em Aguazinha. A gente ia despejando o lixo em cima do solo, ia se acumulando aquele volume todo de lixo e aconteciam vários problemas, principalmente problemas de saúde para a população que mora em torno do lixão, a contaminação do lençol d'água, que a gente chama lençol freático. Então, isso passou a ser um problema ambiental e também de saúde pública. E começamos a repensar como depositar o lixo gerado por nós nas cidades, que isso é um grande problema ainda hoje para todas as cidades do mundo. E aí passou a se estabelecer, através de uma lei de 2010, que a partir de 2014, do próximo ano, todas as cidades do Brasil, elas precisam ter um aterro sanitário, não mais lixão. O aterro sanitário é bem diferente do lixão, porque o lixo não fica a céu aberto.
ele fica encoberto por uma camada de argila e todo o controle de poluição é feito. Então, a gente antigamente falava sobre o tratamento do lixo. Hoje a gente chama manejamento do lixo. Então, hoje, o que deve ir para o aterro sanitário é tudo aquilo que não foi mesmo aproveitado, que a gente vai chamar de dejeto, ou lixo propriamente dito. Na letra C, X estaria relacionado com o manejo do lixo. O manejo do lixo foi a reclamação da cidade Y, não da cidade X, como eu já comentei na outra alternativa. O Y, esgotamento sanitário. O esgotamento sanitário é uma reclamação principal da população da cidade Z. E o controle de despejo industrial não é uma reclamação da cidade Z, como a maior queixa. A reclamação contra o controle de despejo industrial se refere ao lixo tóxico, que está na população X, a sua principal reclamação. Na letra D, controle de emissão de gases, não é que a gente acabou de falar que o controle da emissão de gases não é uma reclamação principal de nenhuma das três cidades. O controle de despejo industrial do Y não é a reclamação principal, aí é a reclamação da cidade X. E o esgotamento sanitário, que estaria correto, que é a principal reclamação da população Z, exatamente em relação ao esgoto a céu aberto. A letra E, que é a letra alternativa correta, diz que X há um problema nessa cidade em relação ao controle dos despejos industriais. A indústria está jogando o seu lixo químico, o seu lixo tóxico na água, possivelmente nos rios dessas cidades. O Y é o manejamento do lixo. O problema que o principal que o pessoal tem reclamado é em relação ao lixo. Então, possivelmente, ou não há coleta, se há coleta, não há coleta seletiva. Então, muito lixo que vai para o lixo não é lixo. Por exemplo, PET, garrafa PET. Depois precisa-se ocorrer uma decomposição da matéria que vai para o lixo. Aquela matéria não pode ficar como, por exemplo, o plástico, para poder ele desaparecer do ambiente, ele leva mais de 100 anos. Então a gente não deveria jogar o plástico no lixo. O lixo deveria ser constituído, deve ser, pela lei nova de 2010, o lixo deve ser somente constituído por matéria orgânica ou material que você não vai mais aproveitar. Para a cidade Z, em relação ao esgotamento sanitário, a principal reclamação é exatamente o esgoto a céu aberto. O aterro sanitário é uma estratégia de saneamento que usa tecnologia para diminuir os impactos ambientais provocados pela acumulação de lixo. Sobre os aterros sanitários instalados de acordo com as técnicas adequadas, assinale a alternativa correta. A. Evitam riscos decorrentes da acumulação de lixo, mas representam uma tecnologia muito cara, não disponível para as cidades brasileiras. B. Sua eficiência e segurança como forma de acondicionamento do lixo não se aplica a certos resíduos como lixo orgânico em geral. C. São relativamente seguros, reduzem a contaminação dos aquíferos, são concentrados e podem garantir a qualidade ambiental do entorno. D. São ineficazes, têm capacidade de deposição e não fazem frente ao aumento do consumo da sociedade atual, devendo dar lugar à incineração do lixo. Letra E. São ideias apenas para cidades que captam água em localidades distantes, pois evitam a degradação ambiental superficial, mas acabam por contaminar os mananciais subterrâneos. Vamos analisar essa figura que mostra um aterro sanitário. Veja a diferença de um aterro para um lixão. O lixo ele é depositado no subsolo. Existe uma camada de argila, onde vocês estão vendo assim, capa selante. Essa camada ela protege o ambiente externo dos poluentes que vão ser produzidos nesse aterro. Vocês estão vendo também embaixo aquífero. Aquífero é o lençol d'água, é a água que passa no subsolo. A barreira de árvores é para sustentação do solo e também para amortecer a queda da água para que não ocorra erosão. Esse tubo de ventilação que vocês estão vendo, eles vão permitir a saída de gases que também alguns deles são bastante poluentes, tá? Aí vai ocorrer a decomposição da matéria orgânica
com produção principalmente de metano e gás carbônico. Esses dois gases, eles vão potencializar o efeito estufa, e o efeito estufa, você já deve ter ouvido falar, que ele provoca um aquecimento da Terra. Vamos à análise das alternativas. A alternativa A cita: os aterros sanitários evitam riscos decorrentes de acumulação de lixo, mas representam uma tecnologia muito cara, não disponível para as cidades brasileiras. Evitam risco decorrente de acumulação de lixo, ok. Tá? Diminui e alguns evitam, mas representam uma tecnologia muito cara, não disponível para as cidades brasileiras. Várias cidades brasileiras já têm seus aterros sanitários. Quando um aterro sanitário ele era anteriormente um lixão e ele é adaptado, ele passa a ser chamado aterro controlado. Não é um aterro sanitário. O aterro sanitário ele já é construído dentro de toda a padronização que vocês viram naquela figura da questão 2. Então, esse é um aterro sanitário. Por exemplo, o aterro de Muribeca, que fica em Jaboatão dos Guararapes, era um lixão a céu aberto. Você passava ali próximo ao aeroporto, então tinha uma área imensa, como vocês viram no próprio filme, né? O filme fala sobre, refere-se a um lixão, e vocês viram que o lixo é depositado a céu aberto. Quando ele é adaptado para se separar o lixo e aqueles tubos, né, que vocês têm de saída de gases, esse aterro chama-se aterro controlado. Então, não é verdade que ele é caro, mas muitas cidades no Brasil, eles têm o seu aterro sanitário e todas serão obrigadas a ter seu aterro sanitário a partir de 2014. A letra B, sua eficiência e segurança como forma de acondicionamento do lixo não se aplicam a certos resíduos, como orgânico em geral. Pelo contrário, muito pelo contrário. O que deve ser depositado, como eu falei no comentário da primeira questão, nos aterros sanitários, é o lixo orgânico que vai ser decomposto, e é exatamente esse lixo que eu falei que vai gerar metano e gás carbônico e outros gases. Então os aterros, ao contrário do que tem na letra B, eles vão receber o lixo orgânico. A letra C, são relativamente seguros, reduzem a contaminação dos aquíferos, quer dizer, do lençol d'água. São concentrados, o lixo fica compactado no subsolo e pode garantir a qualidade ambiental do entorno, quer dizer, do que fica em volta, fica próximo ao aterro sanitário. Vamos analisar. São relativamente seguros. Por que relativamente seguros? Porque, apesar de toda a tecnologia usada hoje nesses aterros, ainda não se pode evitar certos tipos de poluentes, como eu falei para vocês, o gás carbônico, o metano, o lixiviado, não esqueça essa palavra, a gente chamava antigamente esse lixiviado de chorume. O chorume é aquela água que a gente vê, por exemplo, em casa, na lata do lixo, que ela é o próprio líquido que é liberado pela matéria orgânica. Esse chorume, ou esse lixiviado, ele pode ainda contaminar o lençol d'água, o lençol freático. Então, essa letra C, ela está correta, porque os aterros sanitários são relativamente seguros, não são totalmente seguros, porque nós vamos melhorar ainda a tecnologia desses aterros, até que, se um dia, Deus quiser, ele se torne completamente seguro, mas ainda não são totalmente seguros. Reduzem a contaminação do lençol, não está dizendo aí que evita a contaminação, ele reduz, porque há um tratamento desse lixiviado e pode garantir uma qualidade ambiental do entorno, claro, principalmente em relação a doenças que se proliferam muito no entorno dos lixões, por causa da quantidade de organismos que chegam a este ambiente para poder também se alimentar. A letra D, por que ela não está correta? Porque diz que eles são ineficazes. Ineficazes são os lixões, são os vazadores de céu aberto. Esses são ineficazes, por isso que hoje a gente está ou adaptando eles para serem aterros controlados, ou está construindo aterro sanitário nas grandes cidades. E não fazem frente ao aumento do consumo da sociedade atual, devendo dar lugar à incineração do lixo. Outro problema sério aí é em relação a essa incineração.
eles fazem frente ao aumento do consumo da sociedade. Fazem, porque a gente vai ver daqui a pouco na terceira questão que a quantidade de lixo em uma cidade depende do poder aquisitivo das pessoas da cidade e depende do grau de instrução dessas pessoas, da sua educação. Não é só a instrução. Às vezes a pessoa não é instruída, mas ela é muito educada. E tem pessoas que são mal educadas e são muito instruídas, né? Instrução é saber muito e educação é saber conviver. Então, a sociedade hoje de consumo, a nossa sociedade, ela produz muito lixo. Quase que 85% do que é produzido, que a gente chama lixo, não é lixo. Dá para você reciclar ou reutilizar ou reaproveitar. Então, se a gente souber fazer o manejo do lixo, que tinha lá na primeira questão, lembra da palavra? Manejo do lixo, não é o tratamento, porque tratar é o que o que está doente. Então, manejo é não deixar adoecer. A incineração, ela é utilizada em alguns lugares, por exemplo, em Fernando de Noronha, não tem aterro sanitário. Em Fernando de Noronha, o lixo é incinerado. Isso é muito perigoso, porque o lixo incinerado, a incineração dele libera para a atmosfera gases de uma toxicidade muito grande, como a dioxina, que é um gás extremamente cancerígeno. Então, nós utilizamos a incineração para nos descartar do lixo produzido em hospitais, em clínicas, tá? Agulha, seringa. Então, a incineração ela também é perigosa, mas a gente utiliza exatamente para que as pessoas não sejam contaminadas pelos micro-organismos que podem ficar nesses tecidos do nosso corpo, que são descartados. Na letra E, diz assim: são ideais apenas para as cidades que captam água em localidades distantes. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente está falando de aterro sanitário e não da dificuldade de você ter água no ambiente em que vive, pois evitam a degradação ambiental superficial, mas acabam por contaminar os mananciais subterrâneos. Bom, evita essa contaminação, não acaba de contaminar, não acabam por contaminar, porque pode ocorrer um tratamento do lixiviado, que a gente, repito, chamava chorume, e você pode diminuir essa poluição no lençol freático. Então, reafirmando, a alternativa correta dessa segunda questão é a letra C. Terceira questão: quanto mais desenvolvida é uma nação, mais lixo cada um de seus habitantes produz. Além de o progresso elevar o volume de lixo, ele também modifica a qualidade do material despejado. Quando a sociedade progride, ela troca televisão, computador, compra mais brinquedos e aparelhos eletrônicos. Calcula-se que 700 milhões de aparelhos celulares já foram jogados fora em todo o mundo. O novo lixo contém mais mercúrio, chumbo, alumínio e bário. Abandonado nos lixões, esse material se deteriora e vaza. As substâncias liberadas infiltram-se no solo e podem chegar aos lençóis freáticos ou a rios próximos, espalhando-se pela água. A respeito da produção de lixo e de sua relação com o ambiente, é correto afirmar que a. As substâncias químicas encontradas no lixo levam frequentemente ao aumento da diversidade de espécies e, portanto, ao aumento da produtividade agrícola do solo. B. O tipo e a qualidade de lixo produzido pela sociedade independem de políticas de educação que propõem a mudança no padrão de consumo. C. A produção de lixo é inversamente proporcional ao nível de desenvolvimento econômico das sociedades. D de dado: o desenvolvimento sustentável requer controle e monitoramento dos efeitos do lixo sobre espécies existentes em cursos d'água, solo e vegetação. E. O desenvolvimento tecnológico tem elevado a criação de produtos descartáveis, o que evita a geração de lixo e resíduos químicos. Antes de comentar as alternativas, eu queria fazer um breve comentário a respeito do enunciado, para a gente refletir um pouco sobre ele. Quanto mais desenvolvido é uma nação, mais lixo cada um de seus habitantes produz. Então, a produção de lixo é diretamente proporcional ao poder econômico, à capacidade econômica, ok? Quanto mais rica é uma sociedade, mais lixo ela produz. Vamos continuar. Além do progresso elevar o volume de lixo,
ele também modifica a qualidade do material despejado. Quando a sociedade progride, ela troca televisão, computador, compra mais brinquedo e aparelho eletroeletrônico. E a gente não tem como descartar, não tem um local apropriado para descartar esse lixo eletrônico. Isso é um grande problema hoje na nossa sociedade. Onde colocar esse lixo eletrônico, né? Milhares de computadores que vão ficando obsoletos, que quebram, as suas baterias que tem lítio, né? Bateria de celular que tem chumbo, tem mercúrio. Só para vocês terem ideia, o mercúrio ele afeta o sistema nervoso, o chumbo ele prejudica o sistema circulatório. Calcula-se que 700 milhões de aparelhos celulares já foram jogados fora no mundo todo. Então, as baterias desses celulares estão contaminando o nosso meio ambiente. Vamos para as alternativas. A respeito da produção de lixo e de sua relação com o ambiente, é correto afirmar que, letra A, as substâncias químicas encontradas no lixo levam frequentemente ao aumento da diversidade de espécies e, portanto, ao aumento de produtividade agrícola do solo. Totalmente errado. Errado onde? Não aumenta a diversidade de espécies, muito pelo contrário, a poluição causa morte de muitas espécies, muitos animais morrem intoxicados, doentes por causa da poluição, e aumenta a produtividade do solo, não. Diminui a produtividade do solo, porque o solo fica contaminado com metais que não permitem um crescimento normal do vegetal. B de bola. O tipo e a quantidade de lixo produzidos pela sociedade independe de políticas de educação que proponham mudança no padrão de consumo. Também errado. Muito pelo contrário, a educação que propõe mudança no padrão de consumo é muito importante para que essa nossa sociedade passe a consumir menos material que não é possível ser descartado, que não é possível ser biodegradável. Letra C. A produção de lixo é inversamente proporcional ao nível de desenvolvimento econômico da sociedade. Eu, quando comentei o enunciado da questão, eu disse que exatamente era o contrário. A produção de lixo é diretamente proporcional ao desenvolvimento econômico da sociedade. Quanto mais rica a sociedade, maior a produção do lixo, porque se compra muito, se joga fora. Letra D de dado. O desenvolvimento sustentável requer controle e monitoramento dos efeitos do lixo sobre espécies existentes em cursos d'água, que é o lençol freático, solo e vegetação. Ok. Alternativa correta, se você marcou, parabéns, é a letra D. A letra E, por que ela está errada? O desenvolvimento tecnológico tem elevado a criação de produtos descartáveis? Tem. O que evita a geração de lixo e resíduo químico? Não, ao contrário. O que aumenta a geração de lixo e resíduo químico. O Enem está próximo, agora em outubro. Vocês não fiquem nervosos, fiquem tranquilos, porque a prova do Enem é muito bem elaborada. As respostas de biologia, na sua grande maioria, vocês encontrarão no próprio enunciado das questões. Então tenha calma, leiam a mesma questão 2 vezes, 3 vezes, que vocês verão que as respostas estarão no enunciado. Então, fé, muita fé e boa prova para todos vocês.